seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Bom dia a todos. Sempre com muita alegria, estamos aqui para mais um programa ao vivo pela NBC FM, no Divã. Um programa que fala diretamente para você e com você. Eu sou a psicóloga Fabiana Camussi e hoje eu vou falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Lembrando que você pode participar pelo telefone 3356-0595, fazendo a sua pergunta ou deixando o seu relato. Liguem, participem. Se vocês também não quiserem falar ao vivo, podem ligar e deixar sua pergunta que durante a programação eu responderei. O que é transtorno de ansiedade generalizada? Ansiedade, que é uma palavra tão comum no nosso dia a dia. A ansiedade ela é uma reação normal no ser humano diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. No entanto, quando esse sentimento persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia, a ansiedade ela deixa de ser natural e passa a ser motivado de preocupação. Esse, na verdade, é o principal sintoma do transtorno da ansiedade generalizada, um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva, diante das situações do dia a dia. As causas dela podem ser as mais variadas. Ela é uma doença comum, tal como acontece em muitas condições de saúde mental. Não se sabe ao certo o que causa esse distúrbio. Acredita-se, porém, que o transtorno da ansiedade esteja diretamente relacionado a alguns neurotransmissores que ocorrem naturalmente no nosso cérebro, a exemplo da serotonina, dopamina e norepinefrina. Outra crença é de que é um conjunto de fatores que possa estar envolvidos nas razões pelas quais o indivíduo possa vir a apresentar a doença, entre eles a genética, como outros transtornos que eu já comentei, e os fatores externos, como o estresse do dia a dia, a qualidade de vida da pessoa. Algumas condições físicas também podem ser associadas à ansiedade. Esses exemplos incluem doença do refluxo gastroesofágico, doenças cardíacas, hipotiroidismo e hipertiroidismo, menopausa. Há fatores que podem aumentar o risco de se desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Isso inclui o gênero. Mais do que o dobro do número de casos de transtornos ocorre em mulheres. Acredita-se que a combinação de fatores como mudanças hormonais, maior exposição ao estresse, podem agravar esse quadro, a sobrecarga do dia a dia, do sexo feminino, casa, trabalho, filhos. Então, o estresse é um fator agravante. Traumas na infância, as crianças que sofreram abuso ou algum tipo de trauma, ou que até mesmo testemunharam os eventos traumáticos, estão em maior risco de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada em algum momento da vida. Às vezes não na infância, mas isso pode vir à tona na vida adulta. Alguns tipos de doenças concomitantes, por exemplo, ter uma doença crônica de saúde ou uma doença grave como câncer, também pode levar a uma constante preocupação com o futuro, ao tratamento e as questões financeiras, que quase todos nós enfrentamos. O estresse do dia a dia também pode desencadear um transtorno. A personalidade da pessoa, Pessoas com alguns tipos de personalidade também são mais propensas a transtornos de ansiedade do que outras. Além disso, alguns transtornos de personalidade, como o borderline, também pode estar ligado ao TAG. TAG é uma abreviação de transtorno de ansiedade generalizada.
A genética também contribui para isso. O transtorno de ansiedade, ele também pode estar no sangue, né? Mais de uma pessoa da mesma família pode apresentar esse distúrbio. O abuso de substâncias, né? O uso excessivo de drogas, de álcool, não só pode desencadear, como pode levar ao transtorno, né? Cafeína, nicotina, que está presente no cigarro, também pode aumentar a ansiedade e conduzir o indivíduo à doença. E quais são os sintomas, né? Como eu posso saber se a ansiedade que eu tenho faz parte, né, do meu dia a dia, ou ela está mais do que o normal, né? Se ela ultrapassou os limites, se ela se transformou em um transtorno. Realmente não é fácil, né? A ansiedade, ela vem em diferentes formas, tais como ataque de pânico, né, fobias, ansiedade social. E a distinção entre um diagnóstico oficial e a ansiedade normal, às vezes não é muito clara aos nossos olhos, né? Aqui está o começo, né? Eu vou passar para vocês alguns dos sintomas frequentes. E se você se enquadra nesses sintomas que eu vou citar, então talvez seja a hora de você buscar ajuda, né? Preocupação excessiva. Ter uma preocupação, né? O transtorno de ansiedade é o tipo mais amplo da ansiedade. É se preocupar demais com as coisas do dia a dia. Elas podem ser grandes ou pequenas, né? Mas o que significa demais? No caso do transtorno, significa ter pensamentos ansiosos persistentes em quase todos os dias da semana, e por mais de 6 meses. E a ansiedade, ela é tão forte, o sintoma é tão forte que ele acaba interferindo no seu dia a dia, né? E estar acompanhado de sintomas notáveis como a fadiga, por exemplo. Se você se sente muito cansada, se esse sentimento te esgota. A distinção entre transtorno de ansiedade e ansiedade normal é se suas emoções estão causando muito sofrimento ou uma disfunção, né? Se isso está impedindo de você ter um dia tranquilo, se você se vê presa diante daquele sentimento. Problemas de sono também, a dificuldade em adormecer ou manter o sono está associado a uma ampla gama de condições de saúde, tanto físicos como psicológicos. E, claro, não é incomum ficar girando, às vezes, tossindo em antecipação a um discurso importante, né? Uma entrevista de emprego. Tem situações que realmente causam ansiedade. Mas se você encontrar-se frequentemente deitado e acordado, preocupado ou agitado com os problemas, né, específicos, como o dinheiro, ou às vezes até nada em particular, isso pode ser um sinal de transtorno de ansiedade. Segundo algumas estimativas, metade de todas as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada experimentam problemas do sono, né? Medos irracionais. Alguns casos de ansiedade não são generalizados, pelo contrário, estão ligados a alguma situação ou alguma coisa. Por exemplo, como andar de avião, alguns tipos de animais, ou estar no meio de multidões, né? Se o medo se torna opressivo, disruptivo e muito fora de proporção do real, né, do real risco que é envolvido nessas situações, então isso é um sinal de fobia. Apesar das fobias serem incapacitantes, elas não são óbvias a todo instante. De fato, elas não podem vir à tona até que você enfrente determinada situação, né? E aí descobre que você é incapaz de superar o seu medo. Uma pessoa que tem medo de cobras, por exemplo, pode passar anos sem ter problemas. Mas, de repente, vamos supor que o filho dela decide acampar, né? E ela paralisa. Então, aí você percebe que a pessoa precisa de um tratamento. Tensões musculares, né? Quantas vezes a gente tem dores no corpo e não sabe ao certo. Às vezes até procura médico, faz exame, né? E não consegue descobrir. Então, se essa tensão muscular que você tem é quase constante, né? Apertar a mandíbula, tensionar os punhos, flexionar os músculos por todo o corpo, muitas vezes acompanha também o transtorno de ansiedade.
Esse sintoma pode ser tão persistente e generalizado que as pessoas que viveram por isso por um longo tempo podem até parar de perceber depois de um certo tempo, né? Indigestão crônica. A ansiedade, ela pode começar na mente, mas muitas vezes ela se manifesta no corpo através de sintomas físicos, como problemas digestivos crônicos, né? Síndrome do intestino irritável, que é uma condição caracterizada por dores de estômagos, né? Cólicas, inchaço, gases, constipação ou até mesmo diarreia, né? É basicamente uma ansiedade do trato digestivo. Nem sempre está relacionado com ansiedade, mas os dois ocorrem frequentemente em conjunto e podem piorar, né? O intestino, ele é um órgão muito sensível ao estresse psicológico. Temos alguém no ar? Olá, bom dia. Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo bem, querida. Eu gostaria de perguntar sobre o transtorno de ansiedade, Isso. Eu tenho um problema que é recorrente, assim. Eu me trato tudo, mas qualquer compromisso que eu marque, seja para um mês, seja para uma semana, eu fico sofrendo por antecedência. Eu sei que vai acontecer, eu tenho certeza do meu trabalho, eu sei que ele vai sair tudo certo, mas eu sofro por antecedência. Se eu marco daqui a 15 dias, vai ser pior. É melhor eu marcar daqui a 3 dias, que daí eu sofro menos. Menos tempo. E tudo é assim na minha vida. Tudo que eu marque, para ir num aniversário eu já estou sofrendo. Trabalho pior ainda. Aí eu acabo me fechando no meu mundo, acabo não marcando nada. Sim. Trabalho eu tenho que ir porque é a minha sobrevivência. Sim. Mas é bem complicado, assim, sabe, de trabalhar com essa ansiedade. Eu acredito que seja dentro desse tema que você está trabalhando hoje, né? Com certeza. Né? É o que eu comentei, a ansiedade, ela é um sentimento, né, que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, natural, às vezes até saudável, né, em criar expectativas, né. A ansiedade, ela de uma maneira tanto positiva, né, ela tem a parte positiva e a negativa. Positiva no sentido de que você estar ansioso com determinadas situações faz você também prever situações, né. Por exemplo, será que vai dar certo? Será que não dá? E se não der certo? Então, é como se a sua mente, né, o seu organismo estivesse se preparando caso alguma coisa não saia de acordo com aquilo que é a tua expectativa, né? Então, a gente tem a ansiedade, nos ajuda nessa questão. Mas, quando ela é, como no teu caso, né, ela acaba o quê? Acaba impedindo você de usufruir de determinados momentos, né, e sofrimento, o que você falou, é melhor você saber 3 dias antes do que 15, porque 3 dias são 3 dias para sofrer, né, Nossa, e 15... E a minha ansiedade, ela é assim de compromissos com amigos, para você ter ideia. Marcar um jantar, eu já nem aceito ir no jantar porque eu sei que eu vou sofrer. Com medo, né? É um tipo de fobia também, né? Uma fobia social que está dentro do quadro do transtorno de ansiedade, né? Então, assim, a primeira coisa a se fazer, né? Você já percebeu que não é uma ansiedade normal, que isso te causa sofrimento, né? Isso é sempre muito importante. Como eu sei, né? Qual é o fio do normal e do patológico? É isso, essa é a primeira questão que as pessoas têm que entender. Eu sou muito ansiosa, isso faz parte de mim, é assim mesmo. Não é, né? A partir do momento que ela te paralisa, que ela te traz sofrimento, ela é uma patologia. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser acompanhada, né? Como você já disse, você faz o acompanhamento, né? E trazer essas questões à tona é um trabalho específico, muitas vezes com medicação, claro,
né? Mas é um trabalho específico, principalmente na terapia, de modificar o comportamento, né? De entender, de fazer você entender quando os sintomas vêm, de não se entregar a eles, porque o que acontece? A gente se entrega aos sintomas. Se você entra no seu medo, você não consegue reagir. E se você entende, né, o que acontece com você, você vai poder tomar iniciativas, né, de como lidar, de como sair. Realmente é um treinamento. E muitas vezes eu até cancelo o compromisso, mesmo que eu tenha dinheiro. Pois é, isso é um fator muito ruim, né? Porque acaba interferindo na sua qualidade de vida, até na sua vida financeira, né? Que é tão importante também para que a gente viva bem o equilíbrio de tudo, né? Então, realmente, nessa questão, a terapia, né? O psicólogo, psiquiatra, são pessoas indicadas para te ajudar nessa questão, a enfrentar. Muitas vezes eu acho que é frescura, mas não é frescura não, que dói. De jeito nenhum. Dói, de eu jeito choro, nenhum. Eu quero me enfiar no buraco. Frescura não faz a gente sofrer dessa maneira, né? De maneira nenhuma. É uma patologia muito grave, assim, muito séria, porque ela interfere na tua qualidade de vida e ela pode desencadear outras coisas, né? Como a depressão, por exemplo, como até casos de suicídio estão relacionados ao transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, não é frescura, não é brincadeira, né? É uma patologia, sim, e ela precisa ser tratada, com certeza. Então, tá bom, querida. Muito obrigada. Certo? Imagina, eu que agradeço. Como que é teu nome? Débora. Débora, muito obrigada pela sua participação. Espero ter ajudado, né, em algo. O seu programa está sendo muito, muito bom. Eu estou adorando. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Tá bom, querida. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana, tá bom? Obrigada, igualmente. Um beijo para você. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode... Voltamos aqui. Então, esse relato da Débora vai bem de encontro àquilo que eu estou falando aqui com vocês. Realmente, o transtorno de ansiedade, né, ele envolve muitas questões do nosso dia a dia, né, e causando muito sofrimento. Dentro daquilo que eu estava colocando, dos sintomas, né, de como saber quando a ansiedade ela é uma reação normal do nosso dia a dia e quando ela é patológica, né? Medo de falar em público, por exemplo, né? A maioria das pessoas sente pelo menos um frio na barriga antes de abordar um grupo de pessoas ou estar no centro das atenções, né? Mas se o medo é tão forte que nenhuma quantidade de treinamento ou prática vai aliviá-lo, ou se você gasta muito tempo pensando e se preocupando com isso, então você pode ter uma forma de transtorno de ansiedade social, né? Também conhecido como fobia social. As pessoas com ansiedade social tendem a se preocupar por dias ou semanas, né, como a nossa ouvinte relatou, antes de um determinado evento ou situação. E mesmo que elas consigam passar por essa situação, depois elas tendem a ficar profundamente desconfortáveis, né, e ficar pensando por um bom tempo sobre
como elas foram julgadas por outras pessoas, pelas pessoas que ouviram. Então, ela se culpa muito, ela se martiriza muito, né, nessa questão, mesmo que tudo ocorra bem, né? Transtorno de ansiedade social nem sempre envolve falar só com uma multidão ou ser o centro das atenções. Na maioria dos casos, a ansiedade é provocada por situações do cotidiano mesmo, do dia a dia, como puxar conversa com alguém em uma festa, né? Beber ou comer em frente até mesmo um pequeno número de pessoas. Então, nessas situações, as pessoas com transtornos de ansiedade tendem a se sentir como se todos os olhos fossem voltados para elas. Aquela sensação de que todo mundo está olhando para mim, é bem isso, né? Elas muitas vezes ficam vermelhas, tremem, têm náuseas, suam ou têm dificuldade para falar, até para um diálogo simples, né? Estes sintomas, eles podem ser tão perturbadores que se tornam difícil conhecer novas pessoas, manter um relacionamento e progredir no trabalho, né, ou na escola. O pânico também, ataques de pânico podem ser assustadores. Quem já teve sabe, né, como é. Imagine uma sensação repentina de medo extremo que pode durar vários minutos, acompanhado por sintomas físicos assustadores como aperto na garganta, no peito, coração acelerado, mãos frias, tontura, fraqueza, né, dores no estômago e no peito. Então, nem todo mundo que tem um ataque de pânico tem um transtorno de ansiedade, mas as pessoas que o experimentam repetidamente, muitas vezes, podem ser diagnosticadas com um transtorno. Então, as pessoas com transtornos de pânico, elas vivem com medo sobre quando, onde e por que seu próximo ataque pode acontecer. Então, ela já é essa a questão, né? É você ficar demasiadamente preocupado com situações que não aconteceram ainda, e isso te paralisa, né? E aí o que acontece? Elas acabam evitando, né? As pessoas evitam sair e para os lugares onde os ataques ocorreram, por exemplo. Se você teve um ataque no supermercado, dificilmente você vai conseguir entrar lá dentro de novo. Por quê? É porque vai acontecer, mas por que acaba acontecendo? Porque você já vai com o medo, então você já traz isso com você, né? Você revive um evento traumático que não foi agradável para você, né? Como um assalto, a morte repentina de um ente querido, né? É também uma marca do transtorno do estresse pós-traumático, que compartilha algumas características do transtorno da ansiedade. Perfeccionismo, né? Essa palavra que, né? Qual o seu defeito? O meu defeito é ser perfeccionista, né? Ser perfeccionista quando ele deixa de ser também uma coisa natural, né? Aquela que você só quer fazer bem feito, que, né? Que as coisas saiam de acordo com a tua expectativa. Mas quando ele é exacerbado, né? É obsessivo, né? Essa mentalidade obsessiva, ela anda de mãos dadas com o transtorno de ansiedade também. Então, se você está constantemente a julgar a si mesmo, ou você tem um monte de ansiedade antecipatória de cometer erros, né? Olha lá, temos alguém na linha. Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é do Mirim. Eu queria saber, assim, sobre a gente que não teve aquela infância, assim, estudada, tudo isso, assim, né? Sim. Se no caso, assim, na hora da leitura, as coisas assim, que a gente não consegue ler na frente das pessoas. Sim. Se tem remédio para isso. Sim. Como que é teu nome? Marta. Marta, olha, no seu caso, assim, como você, né, está me relatando, o teu medo, né, uma fobia, essa tua ansiedade, é pelo fato de que você não domina a leitura, é isso? Então, se você tem uma certa dificuldade de ler, né, obviamente que quando você estiver frente a pessoas, a outras pessoas, a um público,
ou grande ou pequeno, né? Isso te causa uma certa insegurança. Mas assim, é só nessa determinada situação, Marta, que fica nervosa, ou outras situações também te colocam nesse mal-estar? Porque a gente não teve aquele estudo assim, pequeno, né? Sim. E aula de alfabetização de adulto. Sim. Aí aquilo ali custa gravar na cabeça da gente. Sim. E a gente não se dispõe assim, se liberar, estudar mais, ter vontade de estudar. Pois é, ó, você já está dando o teu diagnóstico já está dando o que você tem que fazer, né? E é só nessa situação que você se vê nervosa assim, ou outras questões do seu dia a dia também? Não, só nisso? Esse é o pior. Então, na verdade, é Marta, né? Isso. Na verdade, Marta, a sua ansiedade é específica de um determinado, né, de um determinado assunto. Por quê? Você sabe que você tem essa dificuldade, né? Então, quando você é posta para outras pessoas, né, frente a outras pessoas, isso causa um desconforto em você. Sim. Mas assim, ó, é uma coisa que você, primeiro de tudo, estar disposta a evoluir, a melhorar, né? O treino da leitura, por que isso? Porque tomando essa atitude, essa iniciativa, como você mesmo falou, né, que isso vai te ajudar a ter o quê? A ter mais confiança, né? Na verdade, você é insegura em relação à leitura, já pelo fato de né, não ter tido condições, de ter sido alfabetizada, né? Então você aprendeu assim, foi aprendendo na marra, assim, né? Por vontade. Pois é, essa mesma vontade que te levou a aprender, a ser alfabetizada, né? Vai levar você também a melhorar. Então, assim, antes de você falar em público, antes de você, né, que você vá ler alguma coisa para alguém, se prepare antes, né? Faça aquela leitura repetidas vezes, né? A leitura não necessariamente você precise decorar, você não precisa, né? Você pode levar a sua colinha, você pode levar... Então, assim, comece com situações que vai estar ao teu controle, né? Se prepara antes para isso, né? Leia bastante vezes quando você já sabe o que você vai apresentar, o que você quer ler, né? E, na verdade, no teu caso, seria isso mesmo, um enfrentamento dessa situação e você se preparar melhor, né? Para isso, para você ir adquirindo confiança. Mas, assim, Marta, também não tenha medo de errar, né? Todos nós erramos, assim, leitura é uma coisa, né? Até para quem é alfabetizado, às vezes a gente está falando, falar em público realmente traz um certo nervosismo, né? Porque a gente sabe que está sendo avaliado. Mas para que isso não ocorra, para que você, né, vá superando, se prepare, leia mais, se prepare dentro daquilo que você vai apresentar, né? Agora, se mesmo assim isso não funcionar, Marta, você continuar nervosa, aí talvez seja o caso de você realmente procurar ajuda, né? Ajuda de um profissional especializado, ou um terapeuta, ou para você conseguir, né? Para você criar mecanismos e aprender a lidar com isso. Tá bom, meu lindo. Tá bom, Marta? Tá bom, meu amor. Bom, seja bem-vinda. Obrigada, viu, Marta? Obrigada pela sua participação. Obrigada. Um beijo para você. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Pois é, pessoal. Então, voltando ao que eu estava dizendo, né, do perfeccionismo, também vem em encontro isso que a Marta nos relatou, né? Ela tem uma certa ansiedade num assunto específico, mas essa mania a gente tem, né, que a gente quer de ser perfeccionista nas coisas, de que, né, isso não é ruim, não é de tudo ruim quando não nos traz sofrimento, né? Então, mas quando é obsessão, quando isso se torna uma obsessão, né? E você fica constantemente se julgando,
ou tem um monte de ansiedade antecipatória, né? Antes de cometer o erro, a gente já está sofrendo, então provavelmente você tem um transtorno de ansiedade, né? E o perfeccionismo, ele é especialmente comum no transtorno obsessivo compulsivo, né? O conhecido TOC, que eu vou falar a respeito também em outros programas, né? Que como o estresse pós-traumático também tem sido visto como um transtorno de ansiedade. O TOC ele pode acontecer sutilmente, como no caso de alguém que não pode sair de casa durante 3 horas, por exemplo, porque a maquiagem tem que estar absolutamente impecável, né? No transtorno obsessivo, os pensamentos são obsessivos e intrusivos de uma pessoa e acompanhados pelo comportamento compulsivo também, né? Seja mental, se você precisa ficar repetidas vezes dizendo para você determinadas coisas, ou físico, né? Lavar as mãos, por exemplo, todo minuto, verificar se a porta de casa está fechada todo minuto, né? Então, os pensamentos obsessivos e comportamento compulsivo se tornam ansiedade quando há necessidade de terminar o comportamento, que são conhecidos como rituais, né? Quando esses rituais começam a controlar a sua vida, então é um sinal de que algo não vai bem, né? Por exemplo, é tão irreal o ritual, né? E é tão obsessivo que você está ouvindo o seu rádio e você sempre costuma ouvir seu rádio no volume 3, por exemplo, né? E de repente seu rádio quebra e fica parado no volume 4. Essa é uma situação, né? Para nós, né? Para quem não tem o transtorno de ansiedade, uma situação normal, né? Mas para quem não, para quem possui esse transtorno, a pessoa simplesmente entra em pânico até consertar o rádio e voltar para o volume 3, né? Então, além das preocupações e ansiedades, diversos sintomas físicos também podem se manifestar, né? Incluindo, como eu já tinha dito, tensão muscular, tremedeira, dores de cabeça, problemas de estômago como náusea ou diarreia. Como eu já comentei com vocês, né, no início, sentir ansiedade é normal, né? Mas quando ela passa a ser persistente e fora do seu controle, é bom marcar uma consulta médica. Principalmente quando há uma preocupação excessiva a ponto de interferir no seu trabalho, no seu relacionamento, né, ou em outras partes da sua vida. Quando junto com o transtorno há sintomas de depressão, né, de alcoolismo, por conta desse mal-estar que você sente com a ansiedade, você pode sim começar a fazer uso de álcool, né, ou de qualquer tipo de substância química, né? Quando há pensamentos ou comportamento suicida, quando aquilo é tão insuportável para você, né, que pensamentos suicidas vêm à sua mente. Então é muito importante que você saiba que as preocupações derivadas do transtorno de ansiedade generalizada, elas não desaparecem por conta própria. Não fique esperando, com o tempo isso vai passar, né? E pelo contrário, elas só tendem a piorar. Então, por isso, o tratamento e o suporte médico são imprescindíveis, né? Procurar uma ajuda especializada antes da ansiedade se tornar um problema ainda maior. Também é crucial para evitar complicações, né? Não sofra demasiadamente, procure ajuda. Entre as especialidades que podem diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada estão a psicologia, né, a psiquiatria e a neurologia. É importante que quando você buscar ajuda, né, você esteja preparado para a consulta. Você preparado pode facilitar o seu diagnóstico e otimizar o seu tempo também. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações, né? Uma lista, por exemplo, com sintomas que você vem tendo e há quanto tempo eles aparecem, né? Um histórico médico também, incluindo outras condições que tenham uso de medicação, né, ou de algum tipo de suplemento que você faça uso com regularidade, né?
E o profissional provavelmente fará uma série de perguntas a você, né? Como quando os seus sintomas, quando começou, né? Como é a sua rotina? Qual a carga de estresse que você costuma enfrentar no seu dia a dia? Você sente-se constantemente cansado, irritado ou com dificuldade para se concentrar em tarefas simples do seu dia a dia? Você tem tido pensamentos ou comportamentos associados ao suicídio? Você tomou alguma medida para aliviar os sintomas e funcionou? Com que frequência você se sente ansioso? Você sente que a ansiedade está afetando sua qualidade de vida? Então essas são algumas, né, das perguntas que o profissional irá lhe fazer. Para se chegar num diagnóstico de transtorno de ansiedade, o profissional de saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, vai tomar uma série de medidas para ajudar a analisar se seu caso é mesmo de um transtorno de ansiedade generalizada ou se sua ansiedade tem outra origem. Ele pode começar o processo de diagnóstico fazendo perguntas detalhadas, como as que eu citei, né, sobre os seus sintomas, sobre o seu histórico médico, bem como também o histórico familiar para doenças mentais, né, usando questionários psicológicos que são padronizados, né, que ajudam a identificar o que está acontecendo com você. O médico também pode fazer um exame físico para procurar sinais de que sua ansiedade pode estar ligada a uma condição médica subjacente. Então, alguns fatores, né, algumas doenças, algumas patologias podem desencadear uma ansiedade também. Então, especialmente se ela for física, né, como rigidez muscular, entre outras possíveis razões. Então, o médico vai fazer um exame detalhado, clínico, né, para saber se o que você está sentindo tem alguma outra origem. O transtorno de ansiedade, ele geralmente ocorre com outros problemas de saúde mental também, que podem precisar de um diagnóstico e tratamentos mais específicos, né? Alguns distúrbios que geralmente ocorrem com esse transtorno inclui as fobias, né, a síndrome do pânico, o toque, a depressão, como eu já havia citado. Então, se o médico ou psicólogo suspeitar que a sua ansiedade possa ser causada por outro motivo, né, que não seja o transtorno em si, ele vai encaminhar você, né, para um médico que poderá pedir exames de sangue, exames de urina, outros testes para procurar sinais de que não haja um problema físico, né? As complicações possíveis do transtorno de ansiedade não faz apenas com que o indivíduo sinta-se persistentemente ansioso e preocupado, né? A doença também pode levar a outras condições de saúde, tanto física quanto mental. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
quais as expectativas, né, que eu posso ter a respeito do transtorno de ansiedade, né? Quais as minhas expectativas de ter uma vida normal, né, ou de cura? Como funciona? Então, a recuperação do indivíduo depende muito da gravidade, né, da doença. O tipo de transtorno de ansiedade, ele pode persistir e ser difícil de tratar, sim. Entretanto, a maioria dos casos, né, na maioria dos pacientes, há uma grande melhora, né, com a combinação de medicamentos e de terapia. Então, você pode sim voltar a ter uma vida, né, uma vida tranquila, uma vida estável, com ansiedade dentro de um grau aceitável que é do nosso dia a dia. Então, o objetivo do tratamento é ajudar o paciente a agir normalmente, né, na sua vida cotidiana, limitando suas preocupações. A combinação de medicamentos e terapia funciona melhor do que uma técnica ou outra isoladamente. Então, os medicamentos, quando necessários, né, eles são uma parte fundamental do tratamento. Depois de começar a tomá-los, nunca interrompa o tratamento sem conversar com o seu médico. Isso acontece muito com as pessoas, né? Então, as pessoas começam a fazer o uso de medicação. Óbvio, vão se sentir melhores, se sentem, olha, eu estou bem, eu estou, né, estou curado, estou me sentindo bem, não precisam mais tomar remédio, porém não consultam o seu médico para isso, param por conta própria. Jamais faça isso, né? Jamais. A terapia, nessa questão, ela vai te ajudar a compreender os comportamentos, né, e como conseguir controlá-los. Então, durante a terapia e também em casa, o paciente vai aprender a compreender e aprender a controlar as visões distorcidas que ele tem de supostas fontes de estresse da sua vida, né? Como o comportamento de outras pessoas ou eventos importantes. Vai te ajudar a reconhecer e substituir os seus pensamentos que causam pânico, diminuindo o sentimento de impotência, gerenciar o estresse e relaxar quando os sintomas ocorrerem. Você vai aprender a lidar com eles. Ajudar a evitar pensamentos, né, que pequenas preocupações se transformem em problemas muito graves. Um dos sintomas do transtorno de ansiedade é isso. É transformar pequenas situações, né, que você pode controlar normalmente comuns ao seu dia a dia em grandes problemas. Evitar, né, alguns tipos de substâncias como cafeína, né, drogas ilícitas, claro, e até mesmo alguns tipos de remédio. Até remédios para gripe também pode ajudar a minimizar os sintomas de quem tem um transtorno de ansiedade. Mas isso você vai precisar de um acompanhamento especializado, né, para poder saber que atitude tomar. Um estilo de vida saudável, né, que inclui exercício, descanso suficiente e boa alimentação pode ajudar também a diminuir o impacto da ansiedade. Mas somente um médico, né, um especialista vai poder dizer qual o medicamento, o que é mais indicado para o seu caso, né, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Então, é super importante que vocês sigam sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique, né? As pessoas têm muito, eu também tenho, e fulano me falou para tomar um remédio. Então, assim, a medicação, o organismo, somos seres singulares, cada organismo reage de uma maneira. Então, o remédio que faz bem para mim pode não fazer bem para você. Então, não se automedique, né? Você vai perder tempo na sua melhora, no seu tratamento, você vai gastar dinheiro desnecessariamente, né? Então, não se automedique e nunca interrompa o uso do medicamento sem consultar o médico antes, né? E se tomá-lo mais de uma vez ou em quantidade muito maiores do que a prescrita, siga as instruções que o profissional passou para você, né?
E como eu posso prevenir a ansiedade, né? Existe alguma forma, algum tipo de prevenção? Olha, não há comprovadamente nenhum tipo de forma assim, efetiva para se prevenir o transtorno de ansiedade generalizada. Mas evitar o uso excessivo de álcool, de cigarro, cafeína, né? E drogas ilícitas são importantíssimos. Como eu já citei, uma boa qualidade de vida, né, tanto física quanto mental, são essenciais para a prevenção. Não só do transtorno de ansiedade generalizado, mas para todos os tipos de patologia que interferem no nosso dia a dia para termos uma boa qualidade de vida. Então, ter uma condição, né, uma condição favorável, saudável de vida, ajuda e muito, né? Saber viver, saber viver. Então, meus queridos, eu vou encerrando mais um programa. Obrigado à Rádio NBC FM, né, pelo espaço e pelo carinho de todos vocês que nos escutam, que participam do programa ligando, né, fazendo as suas perguntas ou dando seus relatos de vida, deixando mensagens. Eu recebo bastante mensagens também pela fanpage. Então, muito obrigada a todos vocês, né? E você que não ligou ou não conseguiu ligar e que tem alguma dúvida a respeito, deixe a sua mensagem na minha fanpage. É só acessar Consultório Psicológico Fabiana Camussi e deixar seu recadinho lá, né? Fale também do que vocês gostariam, né, de ouvir aqui no Divã, já que esse é um espaço aberto para todos vocês, para tirarem suas dúvidas, né, para darem os seus relatos, a sua opinião. Então é muito importante. Acesse o site da rádio, www.nbcfm.com.br, ou telefone para cá também, dando sua dica, sugerindo, né, um tema ao qual vocês têm interesse. 3356-0595. E pessoal, você que se enquadrou, que se familiarizou em muitos dos critérios que eu citei hoje sobre o transtorno de ansiedade generalizado, né, e está com alguma dúvida, ficou com alguma dúvida sobre o diagnóstico, né, marque uma avaliação pelo telefone 96995451. É o meu consultório, fica localizado na Avenida Cônego Itamar Luiz da Costa, 1052, bem ao lado da padaria Ana Paula, né? Então, se você quiser uma avaliação mais aprofundada, mais detalhada, né, tirar as suas dúvidas se realmente isso está ocorrendo com você, vou ter o maior prazer em atendê-los, né? No mais, pessoal, beijo para todos vocês. Segunda-feira, das 11 ao meio-dia, eu te espero aqui novamente no Divã, né? Deus nos deu a capacidade para sonhar e sermos grandes. Por isso, não procure fugir dos seus problemas ou responsabilidades. Faça deles o ingrediente para o teu sucesso. Uma ótima semana a todos vocês e até segunda, se Deus quiser. Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar.
Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso